Força Rubra. Há alguns anos atrás li um livro mágico. Ele chamou minha atenção de várias maneiras. O primeiro fato notável foi o modo com que se apresentou a mim. Eu estava perdida entre as prateleiras de um sebo quando fui chamada por ele. Logo reparei na cor de sua capa, feita em imitação de couro. Era de um vermelho bem forte e escuro, onde as letras douradas destacavam seu nome, Força Rubra. Quando o tirei da prateleira, ele caiu sobre minha mão. Foi tão inesperado o movimento que o deixei cair no chão. Peguei o livro do chão e resolvi comprá-lo. A dona do sebo percebeu e sorriu, dizendo: Ele te escolheu. Vou ter que levar. Às vezes eles fazem isso. Eu estava numa fase complicada em minha vida, questionava meu poder, andava descrente, meio desanimada. Mas a curiosidade sobre aquele livro me animou. Eu ainda tinha uns compromissos no centro da cidade e por isso tive que me controlar bastante para aguardar a hora de sentar em minha poltrona favorita e abrir o livro. Logo que eu o abri, entendi que a espera havia valido a pena. As palavras escritas em tipos grandes destacavam-se da coloração do fundo da página. O fundo era estampado em cor rósea com algumas manchas bege. Parecia um papel que teria sido molhado. O assunto era inusitado e isso me fez começar a perceber que existem muitos espectros portais do conhecimento do corpo humano. Eu o reli muitas vezes e sempre me perguntava se as manchas em suas folhas seriam nódoas deixadas por alguém que tivesse se machucado com ele. Seu poder mágico ficou ainda mais evidente para mim quando ele me abandonou. Sim, ele me abandonou, quando eu quis levá-lo em uma viagem. Queria muito mostrá-lo a um amigo, por isso ajeitei dentro da mala. A mala extraviou e somente ele desapareceu de dentro dela. O conteúdo esdrúxulo de suas palavras e o fato dele ter fugido de mim trouxe-me a certeza de que ele era um mago determinado a estabelecer sua rota entre os humanos. Como sou jornalista, fiquei imaginando se ele gostaria que eu tentasse reproduzir seus ensinamentos para que mais pessoas conhecessem todo o poder do sangue. Conhecendo a força que temos à nossa disposição, podemos perceber que muitas de nossas aflições não se justificam. Por isso, elaborei esse texto. Força Rubra. Se você tem medo de explorar assuntos ocultos, desconhecidos da ciência e da maioria das pessoas, não leia esse livro. Advertência. Advertência. Este manual deve ser lido apenas por aquelas pessoas que decidiram conhecer e dominar o poder mágico do sangue. Os iniciados no sangue têm o poder sobre a vida e a morte, e isso já diz tudo. Se você tem medo de estudar assuntos ocultos, desconhecido da ciência e da maioria das pessoas, não leia esse livro. Abandone esse manual agora, onde você estiver. Ele irá encontrar outro discípulo que esteja mais preparado do que você. Introdução. Esse manual te escolheu, pois sentiu que você pode assumir toda a energia necessária para erguer sua cabeça e dominar sua vida. Percorrer um aprendizado de magia requer disciplina e determinação. Afaste de todo o convívio social. Mantenha-se isolado por no mínimo 3 dias. Permaneça em um lugar seguro e comece a percorrer os caminhos do medo. Antes, ande em trilhas sombrias. Quanto mais assustadoras, melhor. Quando você se sentir completamente dominado pelo pavor, deve descer ainda mais um pouco em direção às trevas. Não pode recuar nem um passo. Ponha-se firme no rumo do desespero. Assim, desesperado e atormentado, feche seus olhos, concentre-se e pense que quando abrir seus olhos estará no reino do sangue, onde a morte e o medo habitam. Depois de um momento, abra seus olhos devagar. Você verá um espectro de um vale, uma enorme área ligeiramente iluminada, como se fossem campos de cultivo. A área está dividida em regiões que têm coloração ligeiramente diferente umas das outras, mas todas se aproximam do vermelho. Essas regiões são campos de trabalho escravo, inúmeros setores de produção, todos eles repletos de operários. O brilho fosco que elas produzem não é reflexo da luz do sol. Não,
Não se engane, você está agora preso nas catacumbas do medo. A luz não chega aqui. O que colore a paisagem rubra é o sofrimento e o trabalho constante dos escravos. Então, aqui está a representação da paisagem rubra, com os diferentes distritos de diferentes cores. Segunda advertência: muitos dos que avistam a riqueza, a grandeza desse reino, deixam a cobiça invadir sua alma e logo imaginam a quantidade de riquezas fabricadas em tantos distritos. O que eles fabricam, em sua maioria, produzem substâncias químicas, líquidos nutritivos, ungüentos milagrosos, remédios poderosos, tudo o que o mago precisa para dar ou tirar a vida humana. Alguns dos iniciados que chegam a essa visão têm essa percepção, tornam-se imediatamente gananciosos. Esse é o grande problema deste conhecimento. Se você sentir essa cobiça dentro de você, largue esse manual imediatamente, senão ele mesmo pode te ferir. Leve essa advertência a sério. A história do reino do sangue. O iniciante precisa conhecer a história do reino do sangue para entender tudo o que ele poderá controlar no futuro. A história está vinculada à figura do Senhor do Reino, que criou o reino e controla com implacável rigor até hoje. A história desse reino começou há 3,5 bilhões de anos, com o começo da vida na Terra. Nesse tempo tudo era sombrio. Os primeiros seres eram estranhos, viviam a esmo dentro de lagos, chamavam-se protozoários. Eles conviviam com seres incompletos, as proteínas. As proteínas às vezes se uniam a outros pedaços, tentando adquirir vida. Viveram nesses lagos sombrios por quase 1 bilhão de anos, ora se agregando, ora se devorando. Muitos desses seres organizaram-se em colônias e começaram a produzir substâncias que permitiam que outros seres se transformassem e criassem novas e novas colônias. Todos foram evoluindo, transformavam os lagos onde viviam e se alimentavam, criavam um ambiente diferente do outro, mas todos convivendo e se especializando. Os ancestrais dos ancestrais do mais antigo Senhor do Reino, os primeiros vertebrados, também se desenvolveram nesses lagos, repletos de seres assustadores, e há aproximadamente 500 milhões de anos atrás perceberam as diferentes colônias de micróbios e entenderam que eles produziam alimentos e substâncias que facilitavam seu desenvolvimento e reprodução. Esses ancestrais queriam ir para o solo firme, queriam sair daquele lodo que os sustentava, mas sabiam que quando saíam de dentro d'água, seu corpo secava e eles morriam. Por isso descobriram uma maneira de levar a água daquele lago e com as substâncias que os alimentavam e com os seres que as fabricavam dentro de seus corpos. Criaram um sistema de tubos vivos, talvez de algum verme que tenham conseguido dominar e prender dentro de seus corpos, e assim conseguiram também alojar as colônias de trabalhadores que lhes davam sustento. Com o ambiente líquido indispensável à vida dentro de seus corpos, esses ancestrais puderam andar sobre o solo, abandonaram os lagos e foram evoluindo ao longo dos tempos, e as colônias de escravos também foram se modificando. Em tempos idos, os produtos fabricados eram rudimentares, somente umas poucas substâncias eram elaboradas através de procedimentos muito simples, mas esses artigos satisfaziam plenamente a necessidade das antigas gerações. Com a evolução do mundo, sucessivamente, muitas gerações de senhor de reino tiveram que reorganizar o trabalho das colônias de escravos e adaptar os produtos às novas necessidades. Se antes fabricavam uma centena de itens, hoje com certeza fabricam mais de 1.000. A matéria-prima passa agora por várias etapas e cada transformação exige trabalho cuidadoso e delicado. Essas colônias evoluíram através de gerações, isoladas dentro das paredes do reinado e se tornaram perfeitamente adaptadas à sua condição atual, mas totalmente diferentes do que costumamos encontrar na natureza fora dos limites do reino. Atualmente são 10 trilhões de operários trabalhando sem parar em diferentes distritos do reino, nos diferentes órgãos do corpo humano.
recebem a matéria-prima, organizam as substâncias e fazem as reações determinadas para que os artigos sejam liberados a tempo e a hora. Todo o desenvolvimento dessas operações mais complexas foi estabelecido ao longo dos séculos para que o trabalho fosse perfeito e a produtividade a máxima possível. Se as substâncias foram tão cuidadosamente desenvolvidas, evidentemente que os senhores não se esqueceram do sistema de segurança e controle. A qualidade do produto é rigorosamente cobrada. Se um operário erra em suas tarefas, ele logo é eliminado e o produto descartado. Se ele adoece, também é executado. Não existe perdão. Foi utilizando esse rigor que os senhores conseguiram acumular toda essa riqueza. Controle e segurança. O controle da produção está diretamente relacionado ao sistema de distribuição das mercadorias. Isso porque muitas vezes os produtos entregues por um distrito devem ser utilizados por outros, e como são ações coordenadas, não pode existir erro em nenhuma etapa. O sistema de tubos vivos que guarda o ambiente líquido é a parte principal do mecanismo de controle. Como raízes de plantas invasoras, os tubos estradas do reino são maiores em sua origem e vão se tornando finos. Os tubos penetram em todos os distritos e percorrem todo o reino, indo até os lugares mais longínquos. Dentro do sistema de canos, Dentro desse sistema de canos, as mercadorias circulam constantemente. Por isso, ele é chamado de sistema circulatório. Alguns artigos vão diluídos na água, mas a maioria dos produtos vai presa a carregadores como se fosse um pedaço a mais em seu corpo. Esses animais carregadores, que normalmente têm aparência estranha, ficam mais horripilantes quando a carga está presa em sua carcaça. São branco esverdeados, são chamados de albumina. Dentro dos tubos, a correnteza empurra tudo que encontra pela frente. Frequentemente, os tubos apertam suas paredes, o que faz que a correnteza aumentar, garantindo assim um ritmo constante na velocidade das entregas e recebimentos. No interior dos laboratórios produtores, os tubos são mais finos, dividem-se e entrelaçam-se formando uma rede, tornam-se ainda mais delgados, tão finos quanto o cabelo. As paredes dos tubos também tornam-se extremamente delicadas. Os tubos são tão estreitos que em alguns lugares os artigos produzidos espremem-se entre as paredes do cano. É nesse momento que a qualidade do produto e a eficiência do operário que realiza a tarefa são medidos. Se houver algum erro, o produto é eliminado. Se o erro for causado por um operário, ele também é destruído. A fiscalização do reino é realizada por animais estranhos que também foram capturados nos antigos lagos da terra, escolhidos por sua enorme voracidade, são chamados de leucócitos. Sua cor branca se destaca na escuridão dos tubos, assustando ainda mais os operários. Feito cães raivosos, esses animais possuem fortes mandíbulas, são velozes e ainda possuem a capacidade de se deformar, conseguindo passar por qualquer orifício e investigar todos os cantos do reino. São inúmeros esses cães farejadores que tudo sentem. Nada escapa a ele. Destroem tudo que parecer estranho, desde pequenos artigos até operários preguiçosos. O trabalho desses vigias sanguinários está associado ao preciso mecanismo de distribuição dos produtos, pois muitos deles ficam nos locais onde os tubos são estreitos. Qualquer deslize e apenas uma leve suspeita de que tem algo errado, os cães atacam e tudo o que eles acham estranho é destruído e devorado. A rede de tubos também ajuda no processo de entrega e recebimento das substâncias. As paredes do tubo estrada, quando entram em contato com operários da produção, conseguem saber se é preciso facilitar a entrega de matéria-prima. Se for o caso, a parede dilata seus poros e deixa que a matéria-prima passe. Da mesma forma, as paredes do tubo também facilitam a saída dos produtos da fábrica, mas também podem dificultar a passagem de substâncias através de seus poros, dependendo das informações que recebem dos laboratórios. Dessa maneira, o sistema de tubos coordena o trabalho de todos os distritos, distribui os produtos onde são necessários e encaminha para o estoque os artigos que estão em excesso. Transporte de ar. Com esse sistema de entrega e recepção de substância completamente desenvolvido,
A atividade dos operários é intensa e contínua. A maioria das fábricas laboratório é submersa. Os escravos precisam respirar, mas estão longe da superfície e o trabalho não pode parar. Por isso foi criado um elaborado sistema de transporte de ar. Os animais responsáveis por esse transporte são semelhantes a pequenos besouros. São tingidos de vermelho e se chamam hemácias. Dentro do seu corpo existe uma caixa de ferro onde uma pequena porção de ar é presa. Esses escravos carregadores também nunca veem a luz do sol do dia. Como mineradores, eles captam o ar puro das profundezas através de canos longos. Uma vez que o ar esteja aprisionado em sua caixa de ferro, eles devem rapidamente levar esse ar para todos os distritos do reino. Existem muitos escravos carregadores de ar, são tão numerosos que na estrada tubo ficam amontoados uns sobre os outros, e assim eles devem seguir, ora nadando, ora sendo empurrados. Vão tentando vencer a correnteza. A vida desses coitados não é fácil. Em meio ao esforço que fazem na estrada, não podem nunca descuidar da preciosa carga que levam em suas caixas. Se forem descobertos com suas caixas danificadas ou com uma porção de ar menor do que deveriam carregar, são sumariamente eliminados. E o fluxo da correnteza segue. Chegando a um distrito onde os habitantes estejam precisando de ar, os carregadores devem rapidamente deixar sua carga e recolher o gás viciado que existe naquele local e ir sem perda de tempo enfrentando a correnteza e nadando para o lugar de abastecimento de ar. Tudo muito depressa e ao mesmo tempo tudo muito preciso. No fluxo apressado e intenso da estrada, amontoam-se carregadores de ar, todos os animais que transportadores de produtos e até alguns cães farejadores. A correnteza é forte na estrada formada por tubos. Os engenheiros. Mas existe um perigo que ninguém pode desconsiderar: o rompimento acidental da parede da estrada. Isso causa um grande desastre, pois a força do fluxo vai empurrar os carregadores para fora. Com isso ocorrerão muitas perdas. Torna-se necessário fechar o mais prontamente possível essa perfuração para evitar a evasão de tantas riquezas. Para restaurar rapidamente qualquer perfuração, existem circulando na correnteza pequenos engenheiros, pequenos em tamanhos, mas grandes em eficiência. Eles têm um corpo pegajoso e por isso muitas vezes nadam aos pares. Na hora do rompimento, a parede de estrada torna-se também pegajosa e com isso atrai esses engenheiros. Quando eles encontram a parede rompida, eles tornam-se mais pegajosos e liberam um líquido sinalizador que atrai muitos e muitos outros, que já vêm carregando todo o pedaço de corda e graveto, fibrinogênio e fibrina que conseguiram encontrar na correnteza. Logo que chegam, eles grudam-se uns nos outros, reforçando tudo com as cordas e madeiras que trouxeram, construindo uma nova parede do local rompido. Os engenheiros formam a parede com seus corpos sobrepostos. Nesse momento se assemelham a placas, por isso são chamados de plaquetas, e ficam lá até que a estrada seja reconstruída. Posteriormente, seus corpos serão eliminados para o fluxo seguir. Com a reconstrução da estrada, com os corpos dos operários que morreram na ação eliminados, a vida volta ao normal, operários trabalhando, riqueza se acumulando e tudo sendo transportado nas estradas tubos do reino. Mas essa galeria de seres estranhos, nessa galeria nem tudo é feiura e horror. As fadas, existem as fadas também, são lindas, femininas e delicadas. Elas, feito anjos, sempre tentam ajudar os carregadores, na realidade, elas são mais sensíveis que a maioria dos servidores do rei. Perambulam pela estrada tubo, apenas sentindo variação dos fluidos que saem dos distritos. E se elas percebem que o trabalho do distrito não está de acordo com os desígnios do Senhor, analisam a situação e tomam as providências necessárias. A principal tarefa delas é não deixar o fluxo parar, por isso elas são chamadas de hormônios, ou as que aceleram. Se o que está atrapalhando o desempenho do operário é a falta de substância adequada, elas comunicam-se entre si e espalham-se até até os produtores dessas substâncias, orientam aquele distrito e melhorando sua produção. Às vezes, a parede da estrada se espreme sem razão aparente, obrigando os carregadores a deixarem apressadamente o local, mesmo antes de cumprir sua tarefa.
As fadas interferem-se, encostam-se suavemente na parede da estrada e convencem o tubo a deixar os trabalhadores terminarem o serviço. Com isso, elas evitam muitas mortes, pois os carregadores poderiam ser punidos ao deixar o local da entrega com sua carga ainda intacta. Então, aqui está a fada convencendo a parede do tubo a deixar os carregadores terminarem o serviço. O controle da quantidade de substâncias que serão produzidas, armazenadas ou distribuídas pelos distritos também pode ser feito pelas fadas. Carinhosamente, elas auxiliam a parede da estrada, abrem ou fecham as portas de entrada dos distritos. Às vezes, elas já se antecipam e avisam os carregadores daquela mercadoria que é melhor evitar o local fechado. Com isso, os carregadores podem se encaminhar ao local de depósito e esperar algumas horas para fazer a entrega sem ficar nadando à toa na correnteza, correndo o risco de serem devorados por algum cão que cisme com eles. Quando volta a existir a necessidade daquele produto, elas mesmas vão ao depósito e mobilizam os carregadores para que depressa eles voltem a circular. O senhor desse reino utiliza todos os artigos produzidos em seus distritos. Sua vida, na realidade, depende deles. Os nutrientes que saem dos laboratórios alimentam e satisfazem todas as necessidades do seu corpo. Os perfumes, os ungüentos, remédios e venenos são consumidos pelo Senhor em diferentes ocasiões de sua existência. Até o desenvolvimento das ideias e seu estado de ânimo dependem do trabalho de seus escravos. E como as fadas têm um papel importante na coordenação desse trabalho, elas comandam em última análise a aparência e o comportamento de seu senhor. Ditam quando seu corpo de criança vai se transformar em jovem, determinam quando ficará adulto e estará em plena forma. Elas, as feiticeiras, mostram a ele a senhora que o desposará e conduzem seus modos para que ele seduza e conquista essa senhora. Eles comandam a postura do senhor, fazem com que ele tenha reações agressivas ou românticas, que se torne ansioso ou altamente compreensivo, tudo, enfim, controlado por elas. Nas mãos delicadas dessas meninas repousa o controle emocional do senhor do império. As guerras. Mas o desenvolvimento físico e a vida emocional do senhor estão constantemente sob ameaça. Todas as riquezas acumuladas em seu reino não ficam livres da cobiça de sequestradores. Bandidos estão sempre à espreita de uma oportunidade para penetrar nos distritos e roubar os tesouros. Se ocorrer um saque de grande proporção, a falta desse produto ou o estrago que o invasor causa pode custar a vida do senhor. Às vezes a cobiça recai sobre os depósitos, às vezes sobre a linha de produção, outras vezes prefere invadir o sistema de transporte das mercadorias. Os inimigos são muitos e estão sempre à espreita, em cada esquina pode aparecer um perigo. Por isso, dentro dos limites do reino, existem alguns quartéis. Neles, colônias de soldados de maior periculosidade são criados e treinados constantemente. Os soldados ficam aquartelados nos gânglios linfáticos até o momento em que soam os alarmes do reino. O primeiro alarme é dado pelas paredes das estradas. Como estão em todos os locais, elas avisam quando suspeitam que existe algum perigo em algum distrito. Esse alarme soa pela região e atrai ao local muitos cães, os neutrófilos, e eles ficam ali como atenção redobrada, fiscalizando tudo o que encontram. É nesse momento que a guerra pode começar. Se for confirmada a presença de um inimigo, os cães prontamente cercam e atacam. Mas o inimigo pode contra-atacar e machucar ou ferir um cão, ou até mesmo um operário. Se eles forem esmagados pelos inimigos e os restos dessa luta caírem na correnteza da estrada, o reino declara-se em guerra. Nessa ocasião, todos os soldados carregam suas armas com os venenos mais peçonhentos que existem e disparam para o local da batalha. O cenário então se modifica. A estrada se alarga naquele local, suas paredes permitem que muitos servos que estavam ali passem para o território de combate. O que se vê é um tropel de guerreiros de diferentes formatos e tamanhos posicionando-se ao redor dos invasores. A luta é violenta. Soldados menores, linfócitos, que aparecem em maior número, logo entram para o combate corpo a corpo. Muitos morrem.
Suas vísceras espalhadas pela correnteza soltam um aroma que também funciona como alarme. Mais e mais soldados começam a chegar no campo de batalha. Mas os invasores às vezes trazem armas poderosas, espalham bolha de venenos, antígenos, no campo de batalha. Este veneno perturba os soldados que perdem a capacidade de lutar. Nesse momento, pequenos guardas entram em ação, analisam aquele veneno e, quando identificam, saem em busca do líquido neutralizador, anticorpos. E todos os guardas logo recebem ordens de fabricar e trazer tanto líquido quanto conseguirem. Os guardas espalham esse líquido neutralizador sobre a porção maléfica da bolha de veneno, interrompendo imediatamente seu efeito tóxico. Esse líquido serve também como sinal luminoso de perigo, por isso eles pintam todos os corpos dos inimigos que eles encontram. A partir daí, todos identificarão o malfeitor rapidamente. Nesse ponto, sente-se a terra tremer. Logo se escuta o barulho ensurdecedor, o galopar de animais assustadores, maiores que touros e mais velozes que os cavalos. São os macrófagos. Eles trazem as impiedosas guerreiras de 1000 braços. Então aqui está a representação das guerreiras sobre seus monstros. Entram no campo de batalha com todo o ímpeto. Caem sobre tudo que tiver a marca identificadora deixada pelos guardas. Todos morrem. As guerreiras abraçam o inimigo e o esmagam até a morte. Simplesmente destroçam tudo que encontram pela frente. Depois de destruídos, eles são engolidos. A fome dessas mulheres é insaciável. Elas deliciam-se com as bolhas de veneno, com pedaços de corpos do invasores, conseguindo muitas vezes até engolir um invasor inteiro, mesmo que ainda esteja vivo. Na correria e na pressa de comer, elas às vezes se confundem e engolem soldados do reino ou até humildes operários que por azar estavam em seus postos de trabalho na hora da invasão. Ao fim da batalha, o cenário é de tristeza e desolação. Corpos mutilados, restos de animais mortos, pedaços de corpo de invasores, toda a destruição do setor pode ser constatada. Paredes derrubadas, estoques destruídos, tudo precisa ser refeito. As primeiras guerreiras que chegaram saciaram sua fome de morte e destruição. Nesse momento parecem outras. Chegam devagar, sem tanta correria, mas inspecionam todo o campo de batalha e engolem tudo que encontram que seja estranho. Embora sejam guerreiras corajosas, elas também fazem um trabalho de limpeza. Os servos do império que estiverem vivos e com condições de trabalhar vão aos poucos voltando às suas funções. Os que de alguma forma ficaram doentes ou prejudicados pela batalha já sabem. Logo que encontrarem um posto de fiscalização, serão sumariamente eliminados. As invasões são frequentes, mas o poder de defesa do reino é muito grande. A fidelidade dos soldados. O que torna essa defesa tão eficaz é a fidelidade dos soldados, guerreiros e feras envolvidos nas batalhas. Estes seres foram capturados há milhões de anos e desde então estão a serviço da família desse senhor. Quando esse senhor estava para nascer, seus servos foram escolhidos a dedo para servi-lo. Aqueles que mais se adaptavam a esse reino foram eleitos, por isso são tão fiéis. A vida deles é toda devotada ao Senhor. Depois das batalhas, a vida no reino volta ao normal e o reino pode voltar à sua rotina. Assim, o fluxo intenso dos carregadores de ar, amontoando-se sobre os carregadores de produtos, pode ser restabelecido. O aprendiz sábio. Assustado com o que acabou de conhecer, o aprendiz, sentado em seu quarto escuro, não pode negar que toda essa experiência foi real. Ele já tinha escutado muitas histórias desse reino e agora essas histórias foram confirmadas. No entanto, ele, confuso, se pergunta se tem realmente esse poder. A própria dúvida o amedronta. Ser o senhor de tantos escravos requer responsabilidade. Utilizar com sabedoria todas as substâncias que estão a seu dispor, como alimentos, perfumes, ungüentos e remédios, é um dever. Saber que existe um exército inteiro pronto para o defender até a morte é uma vantagem. Ligeiramente surpreso, o aprendiz que é sábio confia. Aos poucos entende que a experiência mágica aumentou seu poder.
Frente às dificuldades da vida, ele agora sabe que sempre poderá contar com todo o potencial do seu reino para o ajudar. Cheio de tranquilidade e segurança, ele estará mais propenso a conquistar mais vitórias. O aprendiz tolo. Por outro lado, o aprendiz que é tolo, estarrecido diante de tantos conhecimentos novos, está ainda amedrontado. Pensa que essa experiência não lhe acrescentou nada, pois não se sente rei, não acha que domina seu reinado e não se importa se seus servos lhe dediquem a vida. Os tolos desprezam suas riquezas, tendem a ser desleixados e por isso decidem que não é preciso cuidar de nenhum dos bens de seu reino. Para não valorizar o que é seu, por não valorizar o que é seu, tornam-se inseguros, vivem acuados e sempre imaginam que a única maneira de conseguir algum poder é destruir outros senhores. O tolo tem pensamentos mesquinhos e, por não entender a lição que a vida lhe proporcionou, fica com a impressão de que através do sangue conseguirá sentir-se superior aos outros. Essa ideia o domina completamente, então ele planeja a morte e em seguida derrama o sangue de suas vítimas. Quando investe nessa atitude extrema, o analfabeto em sinais não leva em conta a força do sangue. Esquece que os soldados carregadores, fadas e monstros tinham suas vidas atreladas ao reino de sua vítima desde o início dos tempos. O aprendiz tolo esquece que a fidelidade estabelecida por tantas gerações não terminará assim em poucos minutos. Em nome dessa dedicação, os servos seguirão à risca os protocolos da vingança. Dentro das gotas de sangue do rei morto, que foram borrifadas, esses servos alcançarão o sangue do assassino, e essa contaminação modificará o sangue do agressor para sempre. Bolhas de podridão permanecerão correndo no corpo do facínora, seu sangue estará contaminado. O pior é que essa contaminação será transmitida aos seus descendentes. Seus filhos e os filhos de seus filhos também terão nódoas podres circulando em seu corpo. Por, por muitas gerações não encontrarão o poder tão cobiçado. Nunca passarão de tolos. Advertência final. Se você chegou ao ponto em que só consegue pensar em conquistar o bem de alguém através do derramamento de sangue, não faça como alguns assassinos que já me utilizaram. Não tente invalidar as minhas previsões sombrias, derrubando sobre mim gotas de líquido que é podre que corre em suas veias. Ao fazer isso, você só confirmará o poder das minhas palavras, só confirmará a força do sangue. Então, aqui está o fim da história. Então, como sempre, se você gostou da leitura, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe o texto. E como uma artista de rua agora, eu estico meu chapéu e se você puder, faça um pix para nazaré.lisboa@gmail.com, uma agência do Sicredi. Volte sempre para ouvir mais histórias, porque elas vão ficando cada vez melhores. Muito obrigada.